fucking fight back. Agora, e o Flamengo, hein, velho Vamp? O Flamengo perdeu na estreia do Sampaoli pelo Brasileirão. O Sampaoli venceu pela Libertadores, perde na sua estreia no Campeonato Brasileiro. É um jogo complicado, sim, o Inter no Beira-Rio. O Inter foi vice-campeão, se eu não me engano, nos 2 últimos brasileiros, não foi, Mauro? Ele foi 20 e 22. O Inter foi vice-campeão em 2020 e 2022. Agora, é um Flamengo também que tem alguns erros. Primeiro, eu acho que Thiago Maia e Vidal juntos não dá. Eu acho que não dá. Eu acho que fica lento, eu acho que precisa alguém mais de pegada ali no meio-campo. Já deu pra ver que o Gerson vai jogar muito com o Sampaoli, foi o melhor jogador do Flamengo em campo, então esse não pode sair. Agora, Vidal e Thiago Maia, eu não acho que podem jogar juntos, porque eu acho lento. Eu acho que falta um pouco de pegada com os dois no meio-campo. E segundo, que é uma crítica antiga minha, que podem falar, é o tal do Santos. O Santos é um goleiro que, desde que chegou ao Flamengo, não faz defesa difícil. É inacreditável. Não, o segundo gol do Inter é muito defensável. Ele estava mal posicionado e ele pula ainda sem pular. Ele não dá aquele pulo, ele não anda pra trás. Eu acho que o Santos está devendo muito no Flamengo. É um goleiro caro, é um goleiro que vem falhando com frequência, não é frango, mas são falhas. E outra que pra mim não mostra sangue. Você ser o Dida e não mostrar sangue, ok. Que ele era aquele cara frio, não reagia, Tafarel. Pênaltis. Mas o Tafarel tinha aquela vibração. O Santos não, ele falha. Você olha pra cara dele, nem puto ele tá. Você fala, não é possível. O cara acabou de falhar, mais uma vez, e tá com a mesma cara. Eu acho que o Rossi, o goleiro do Boca, ex-Boca, que tá agora no mundo árabe, quando chegar, se ele agarrar um pouquinho e mostrar um pouco de segurança, ele bota o Santos no banco. Porque eu acho que o Santos tá comprometendo. Do jogo de ontem que eu achei normal, assim, na substituição, aí é eu que tô vendo lá de cá, mas o treinador tem um modo dele de pensar. É um absurdo deixar o Gabigol também, não. Eu acho que quando botou o Marinho e o Cebolinha, o Pedro tinha que ficar, porque é homem de área, e normalmente não vi nada de anormal. Mas o Flamengo, a gente sabe, o Flamengo é fumaça em tudo. Em tudo. Principalmente se tiver o Flamengo Mimi trabalhando com nós outros. Mas você gostou? Gostei. Eu também acho que o Flamengo não fez um jogo ruim, não. Sim. O Flamengo, gostei do Inter. Até um pouco antes do segundo gol, o Matheus França mandou uma bola na trave, poderia ter vencido o jogo ali. O Flamengo teve bons momentos no jogo. É claro que o time vai ter as oscilações, vai ter os seus altos e baixos, mas acho que vai crescer, vai evoluir, vai conseguir jogar bem. O Gerson jogou muito bem mesmo. Concordo com o Vampeta, eu manteria o Pedro naquele momento, mas é um detalhe, o Gabigol podia ficar lá e fazer o gol da vitória. Então eu não acho que foi um jogo ruim. Agora, uma pergunta que a gente precisa fazer antes de fechar o programa. Ele errou, é unanimidade na mesa que não dava pra tirar o Pedro e deixar o Gabigol pela fase do Pedro. Ontem. Que o Pedro realmente tá fazendo muitos gols, tinham 2 pontas, como o Vamp falou, Cebolinha e Marinho, ele tiraria o Gabigol. Foi um erro do Sampaoli? Eu faria diferente. Ele assumiu o erro, tá? Eu faria diferente também. Eu não gosto, você pode falar que é passada de pano e tal, mas eu acho que coisas que dão certo dão errado. Às vezes você pensa direitinho e dá errado. Pro mérito do adversário, porque dá errado. Ou você faz tudo meio de qualquer jeito, na intuição, acaba dando certo. Eu acho que ele não foi feliz. Eu também teria mantido o Pedro. Eu acho que não vou falar ele errou, porque vai que, sei lá... O Gabigol podia fazer um gol ali. O Gabigol, né? Puta jogador pra segurar a bola, quanto característica. Já não marca 13 jogos, um gol de bola rolando, marcou de pênalti. 13 jogos sem marcar um gol de bola rolando. Claro que errou, como errou na escalação do Vidal. Como é que pode escalar o Vidal? Você não joga nem no... Não ficou claro, Nilson. Você gosta do São Paulo? Não, mas não é gostar. Você não pode. Você sabe que uma coisa que mais me irrita, Mauro? Ação entre amigos pra escalar. Concordo, mas será que foi isso? Isso é vergonhoso. Isso é vergonhoso. Não existe ação entre amigos. Eu sei, mas será que existiu? Tem que escalar o melhor. O melhor tem que ser escalado. Mas será que foi... Vergonha. Panelinha, pató... Não, panela não, mas confiança. Ele botou até o Marinho. Que não acho problema. Claro, com o Gabigol. Não, por exemplo, o Marinho, ele mal teve tempo pra treinar. O Marinho jogou exatamente assim com ele no Santos e jogou muito bem. Então eu acho normal no primeiro momento, não é ação entre amigos. Agora, quarta-feira, é quarta, né? O Marinho saiu de titular. Então, o Marinho sabe como eu quero ver se foi eliminado pelo Maringá. Aí eu quero ver. O Maringá já perdeu 4 jogadores. Em pânico. Saiu 4 jogadores. Se não ganhar do Maringá, se não passar na Copa do Brasil pelo é culpa Maringá, do São Paulo.
É lógico que é. Quem tomou 2 foi o Vitor Pereira, não foi o Sampaoli. Ele era o O Mário treinador. Jorge, não foi nem o... Ele não é foi o Vitor Pereira. Era o treinador do Davis. Ele não é um treinador acima da média? Não é um excepcional? Eu acho que o Como é Nilson vai não ser gosta do eliminado São Paulo. pelo Maringá? Vocês se lembram da entrevista de apresentação do Sampaoli? Ele falou muito em posse de bola, que ele queria jogar com a bola. Isso ele cumpriu ontem. O Flamengo teve 64% de posse de bola. Eu acho que a próxima entrevista do Sampaoli é falar assim, beleza, meta cumprida, posse de bola, mas o que o Flamengo está fazendo com essa posse de bola? Porque olha que curioso, mesmo com praticamente o dobro da posse do Inter, ele teve o mesmo número de finalizações e o mesmo número de finalizações certas, ou seja, o Inter foi mais objetivo. Sim. Precisou de menos bola para chegar no mesmo número de finalização e trocando muito menos passes. Quase a metade do que o Flamengo trocou de passe. Desarmando muito mais. Sim. 19-9. O que também não é incomum. Quando você tem menos posse, é natural que você desarme mais. Para você desarmar, você precisa não ter a bola. Então, assim, tem isso também. O Mano falou uma coisa na coletiva que foi bem legal. Ele falou assim, esse tipo de jogo, às vezes a torcida faz a diferença porque a gente fez o gol da vitória e o Flamengo teve 30 segundos antes lá uma chance bateu de cabeça com o Matheus França. Então, para mim, o Flamengo não jogou mal. Eu não acho que o Flamengo jogou mal. Acho que o Flamengo pegou um dos jogos mais difíceis do campeonato, conseguiu colocar em prática algo que o seu novo treinador está tentando trazer, mudou o sistema drasticamente em relação ao primeiro jogo, que a gente viu um time com 3 zagueiros mais postados. Ontem... A gente vai ilustrar isso que você está falando, mostrando o time contra o Alcas e o time contra o Inter, o time inicial do São Paulo. Isso, eu acho que a gente está vendo aí os campinhos. Ó. Acho que ontem o Flamengo tinha um losango mesmo em campo. A gente está vendo o Vidal em um vértice, o Gerson no outro, o Thiago Maia como um primeiro homem. E o cara que menos aproveitou a manhã de ontem, que foi o Everton Ribeiro, que é um jogador que já era contestado no final da última passagem do treinador do Flamengo, do Vitor Pereira, e que agora ficou fora da primeira escalação. Tem uns meninos, tem uns jovens no Flamengo que estão pedindo passagem, e a sequência de trabalho, ela poderá dar espaço a esses jovens jogadores, como o Matheus França é um deles. E tem uma outra coisa que o Sampaoli fala na entrevista, que é sobre o estado físico dos jogadores do Flamengo. Porque ele quer e o estágio físico que ele encontrou esses jogadores do Flamengo. Ele reconhece na entrevista que há uma diferença entre o cenário que ele encontrou e o cenário que ele imagina. Porque ele imagina, Henrique sabe disso, porque acompanhou muito de perto treinando o Galo, um time com muita intensidade. Sim. E muita intensidade você tem que estar fisicamente muito bem preparado. E aí o sistema dele se potencializou o Gerson, foi ruim para Ayrton Lucas. Porque ele passa a ter que compor a linha de 4. O gol sai no setor dele, o gol do Maurício. E aí você equilibrar essa linha, porque quando o Flamengo ficava sem bola contra o Nublense, baixava 5 na linha ali. O Ayrton era o 5º homem, você tinha 3 zagueiros e o Marinho fazia o lado direito, se preciso fosse. Ontem não, ontem a gente viu linha de 4 e o Inter soube explorar um desequilíbrio ali do lado esquerdo. O Ayrton fica um pouco mais também quando tem esse sistema, ele não pode se portar como um ala. E eu acho que ele vinha sendo, com o Vitor Pereira, uma das principais válvulas de escape do Flamengo, um dos melhores jogadores da temporada. Era outro modelo, né? Era um outro modelo. Então tem que ver como ele vai equilibrar isso tudo, né? Uma coisa que ele não abriu mão, e aí é um tema importante do jogo de ontem, foi a dupla de frente. Ele usou Gabigol e Pedro no primeiro jogo, com 3 zagueiros, e manteve essa formação com o losango e uma dupla de ataque na frente ontem. Quando ele desfez, foi para fazer o 4-2-3-1, que ele desfaz tirando o Vidal e o Pedro, bota o Gabigol de centroavante, abre 2 pontas, o Marinho e o Cebolinha de cada lado. O Ribeiro fica um pouquinho ali como esse meio armador, depois sai, entra o França e entra bem. Mas assim, ele usou 3 sistemas, pelo menos nos 2 primeiros jogos, tentando conciliar Gabigol e Pedro, mas ontem ele já teve um primeiro sinal de que talvez ele não consiga fazer isso tão facilmente. Você vai ter um pouco mais de nitidez do que o São Paulo pretende para o Flamengo daqui a 3, 4 jogos. Aí, porque aquele calendário do abril despedaçado que você apresentou do Corinthians é um abril despedaçado para a maioria dos clubes. Aqueles que estão organizados para isso, como o Fluminense, como o Palmeiras, largam na frente, né? Sim, o Corinthians e Flamengo Inter, tem que se... O próprio Internacional, embora tenha vencido pelo placar mínimo no meio de semana na Libertadores e ontem conseguiu o gol no finalzinho, mas o Internacional ele tem uma ideia de jogo mais estruturada do que o Flamengo pelo tempo de trabalho. O Mano fez um ano de trabalho agora. Exato. E pegou o Internacional completamente desestruturado. Quando o Mano assume o Internacional, ninguém imaginava que o Internacional, de repente, poderia terminar o Campeonato Brasileiro como vice-campeonato. Aliás, de novo... Fala, Richard. Não, eu só acho que a maior dificuldade do Sampaoli, agora, nesse início de trabalho, vai
vai ser dar essa intensidade a esse time do Flamengo. Pois é, porque eu ligo a questão física que ele falou muito bem. Ele falou assim, eu não suporto ver meu time correndo para trás. O que é correr para trás? É dar contra-ataque. Para não dar contra-ataque, o time tem que estar coeso, com as linhas bem compactas e pressionando sempre o adversário, o portador da bola. E eu não vejo o time do Flamengo preparado para fazer isso atualmente. É por isso que eu falo da questão física que ele abordou na entrevista e que me parece que é muito claro. Entre o que ele quer e o que a equipe pode fazer, tem uma diferença muito grande. E, especialmente, você tem que olhar a linha defensiva do Flamengo. Há jogadores que, se você quiser subir essa linha, eles vão ficar receosos de sair. Mas ontem ele usou a zaga mais rápida que ele tem, né? Ele usou a zaga mais rápida que ele tem hoje, que é Fabrício Bruno e Léo Pereira. Ele tirou o Davi Luiz. O Rodrigo Caio em forma também é muito rápido. Para mim é o melhor zagueiro que o Flamengo tem. Teve que entrar no jogo porque o Léo Pereira saiu machucado. Então, assim, ele montou o time ontem para subir a linha de 4 dele, apertar e ter uma retomada muito rápida. É isso que ele quer para o Flamengo. Um time compacto que pressione o adversário e que não tenha que, ao perder... Ele falou, teve um sobe-som de treino. Tem que ficar com a bola. Eu penso que a contundência hoje não está relacionada ao treinador. Está relacionado ao jogador. O futebol é dos jogadores. El juego lo definen, o lo pierden, o lo ganan muchas veces los jugadores. Los entrenadores podemos tener alguna incidencia en algún caso. Y suponemos que el entrenador erró cuando Timmy pierde o acertó cuando Timmy gana. La preocupación del entrenador es el desarrollo. ¿Quién fue mejor en el desarrollo? ¿Cómo mejorar la contundencia a través del desarrollo? ¿O cómo se juega solamente a ganar con una o dos bolas? Y bueno, está bien. La sustitución tuvo una relación directamente con que el equipo necesitaba más volumen. En el cambio de Pedro el equipo estaba neutro, jugando. Entonces, yo cuando veo que el time está neutro, tomo decisiones. Era un centro delantero u otro. Y tomé la decisión de que jogue, en este caso, Gabigol. Quando você tem dois jogadores desse tamanho, Pedro e Gabigol no time, cada vez que você deixar um de fora ou tirar, o Pedro saiu ontem aos 24 do segundo tempo, vai ser assunto. Não tem como não ser. E assim, eu acho que a justificativa dele é boa, assim, eu pelo menos assistindo o jogo, o Gabigol estava melhor no jogo, o Pedro estava bem desconectado. A gente tem que ser justo que o Sampaoli não barrou ninguém ainda, ele escalou os dois nos dois primeiros jogos. O Pedro talvez tenha saído aborrecido porque ele já viu esse filme, né? Quando lá atrás tiveram que escolher um, ele ficou fora no primeiro momento. Ele é que teve que provar para o Dorival que dava para jogar os dois, aí teve a lesão do Bruno Henrique e o espaço se criou na frente. Com o Pereira a situação era o contrário. Então, mas assim, agora no final, né? Ele escolheu. Agora no final, então ele falou, pô, lá atrás, quando o cara também chegou, eu que fiquei fora num primeiro momento, será que, pô... acho que a justificativa é boa para tirar o Pedro, mas o contexto que ele gerou depois que botou 2 pontas poderia favorecer o Pedro no jogo. O Gabriel também. Não sei, eu acho que o Pedro define mais. Mas assim. Veja bem, o Gabriel é um atacante que ele dá uma coisa que o Sampaoli provavelmente tem muita simpatia, a pressão. Sem bola. Sem bola, ele dá uma pressão que, de repente, o Pedro... Não, e isso não é demérito para o Pedro, que são características. O Gabriel é um dos atacantes que mais incomoda o tempo inteiro com e sem a bola. E quem que foi o centroavante que o Sampaoli usou aqui no Brasil nos 2 trabalhos dele? O Gabriel. Sacha. Eduardo Sacha. É centroavante área, o Sacha? Não é. No Santos nem era o plano original dele, né? Mas ele transforma o Sacha. Ele tentou contratar um centroavante. Mas veja bem. Ele transforma o Sacha em centroavante. Era o que ele tinha no Santos. Mas ele pede no Atlético, paga caro para trazer. Sim, porque ele entendeu que poderia ser. O que eu quero dizer é que eu não vejo nenhum absurdo ontem dele ter tirado o Pedro. Também não. Não há nenhum absurdo Entendi a nisso. mexida. Não é, assim, sem juízo. Quem joga mais, o Gabriel ou o Pedro? Eu acho que é uma discussão ninguém tem que tomar essa decisão. Sinceramente, é uma discussão que não cabe. Eu quero ter os dois. Né? Exatamente. Também, escolher. Agora, não necessariamente você ter os dois, significa que os dois têm que jogar do primeiro ao 100º minuto.
Com os acréscimos. Agora, é delicado porque, assim, por mais que na história do Flamengo o Gabigol seja maior que o Pedro, indiscutivelmente, o Gabigol é um ídolo na história do Flamengo muito mais consolidado do que o Pedro, eu acho o Pedro mais jogador. E é uma situação que o treinador tem que ter tato. O ano do Pedro é melhor. Tem que ter tato na temporada, o Pedro tem números melhores. Você concorda que é uma situação que o treinador tem que ter tato, inteligência, saber onde ele está pisando para lidar? Não é algo tão simples assim. Não, é claro que não, mas me parece que aí é que entra aquela questão. Ele tem que decidir. Sim. É por isso que eu, inclusive, me recuso, a dizer o técnico mexeu errado. Como ele mexeu errado? Que ele para e fala assim, vou arrebentar com o meu time. Nunca. Vou tirar o Richard, vou botar. Que aí eu arrebento com o meu time. Agora...